Bem-vindos ao episódio especial do podcast Igualdade em Foco. Hoje celebramos e refletimos sobre os 50 anos do 25 de Abril de 1974, um marco histórico que mudou Portugal, trazendo consigo novos horizontes de liberdade e oportunidade. Neste episódio, mergulharemos na história e no ativismo inspirador de uma mulher que personifica a luta contínua pela igualdade e pelos direitos das mulheres em Portugal. Durante os anos conturbados da época de 70, enquanto estudava no Instituto Superior de Economia e Finanças, foi testemunha e participante ativa nas lutas estudantis que antecederam e sucederam à Revolução dos Escravos. Após a Revolução, Manuela não se deteve. Em vez disso, dedicou-se ao ativismo político e social, especialmente no que diz respeito aos direitos das mulheres. Fundadora da UMAR, então União de Mulheres Antifascistas e Revolucionárias, hoje União de Mulheres Alternativa e Resposta, foi uma voz incansável na luta pela igualdade de género e pela autonomia das mulheres. Hoje, aos 74 anos, Manuela Tavares continua a ser uma figura central no ativismo feminista em Portugal. Como investigadora, educadora e defensora dos direitos das mulheres, o seu legado é uma fonte de inspiração para as gerações presentes e futuras. Considerando a sua trajetória desde os tempos de estudante até a atuação política pós 25 de Abril, como descreveria a influência do ambiente universitário na sua consciencialização política e social? Eu fui das poucas pessoas que fui para o ensino superior por bolsa de estudo, porque efetivamente os meus pais não tinham rendimentos suficientes para me pagar um curso superior. Foi por isso que eu não fui para o liceu e fui para a escola comercial, porque me daria, enfim, um emprego mais fácil se eu não tivesse continuado os estudos superiores, se não tivesse inserido no ensino superior. Portanto, a academia para mim, num primeiro tempo, foi as aprendizagens normais, mas a partir de certa altura as lutas académicas acabaram por mexer muito comigo. Em económicas, existiam já na altura bastantes mulheres e eu casei, andava no terceiro ano de economia e entretanto, em 1972, que é o ano em que o Ribeiro dos Santos é assassinado pela PIDE em económicas, eu estava grávida da minha filha, que nasceu 2 anos antes do 25 de Abril. E numa das incursões da polícia de choque a económicas, que foi algo extremamente violento, porque nem o gabinete do diretor escapou, as pessoas que se refugiaram lá também foram batidas, foi uma coisa horrorosa. Eu normalmente esperava pelo meu marido, que ele já tinha terminado o curso, para jantarmos na cantina de económicas. Era fim de tarde e eu estava à porta e começo a ver aquelas carrinhas da polícia que estacionaram no final, não foi na Rua do Roquelhas, é a rua por trás do Roquelhas, que eu nunca me lembro o nome, e a saírem cães polícias e polícias também, a dirigirem-se para económicas por aquela porta. E há uma senhora do prédio em frente que me viu já com aquela barriguinha já bastante razoável e que me disse assim: menina, venha para aqui porque eles aí depois batem, venha para aqui. E eu fiquei assim, nunca tinha visto aquele aparato todo, não é? Cães polícias, aqueles indivíduos, quase, sei lá, que espumavam pela boca, eu nem sei dizer, mas foi uma imagem terrível. E então
atravessei a rua e fui ter com a senhora ao prédio onde ela me resguardou. E digo, se não tivesse sido isso, certamente que a minha filha nem teria nascido, não é? Porque eles foram implacáveis. Nessa altura foram implacáveis. E enfim, pronto, são todos estes acontecimentos que nos fazem ganhar consciência, não é? De que estávamos realmente numa sociedade de uma ditadura. Às vezes as pessoas dizem, era uma ditadurazinha, não era tão má como a alemã ou a italiana. Não era bem isso. Existia a polícia política, existiam prisões e muitas mulheres estiveram presas, existia censura, portanto, nós estávamos realmente numa sociedade altamente, como é que eu digo, limitadora, até dos próprios, não só dos direitos, mas do próprio pensamento, não é? Havia autoras que diziam, e autores que diziam, que a polícia política fazia a censura no pensamento daquilo que se ia escrever. Porque quando se ia escrever, já se tinha que ter em conta a censura que poderia advir daí. Então, desde que aconteceram estas lutas estudantis, eu estive envolvida, até ao 25 de Abril, entretanto nasceu a minha filha, eu consegui passar o 3º ano para o 4º e completei depois os outros 2 anos, com um marido realmente muito prestável, que me ajudou imenso com a filha e consegui tirar o curso. Em 74 eu já estava a dar aulas, tinha a minha filha com 2 anos e o 25 de Abril apanhou-me muito disponível, porque eu também vivia e ainda vivo num bairro da Almada, que é o Pragal, onde as lutas dos moradores e das moradoras foram muito intensas. E eu envolvi-me na Comissão de Moradoras, nós conseguimos, em especial as mulheres, ocupar um palacete que depois transformámos em creche. Eu vi essa notícia no Público, exatamente, e lhe pedi para descrever esse episódio. E ainda hoje existe esta creche. E as mulheres foram realmente de uma solidariedade, de um apoio tão grande mesmo umas em relação às outras. Havia uma que estava grávida e que dizia, eu estou aqui porque eu quero que o meu filho venha depois para aqui. Portanto, aquilo era mesmo muito sentido, partia das necessidades das pessoas. E foi uma experiência maravilhosa para mim, porque embora eu já tivesse algumas ideias de que as mulheres, em especial na anterior sociedade, não é? No anterior regime, tinham sido extremamente reprimidas e limitadas ao papel de dona de casa, que hoje querem outra vez reerguer, creio eu. O certo é que nós fizemos coisas que não se pensava que podíamos fazer, não é? Desde ocupámos o edifício para a creche em junho, no São João de 1975, e em outubro tínhamos a creche aberta, com educadoras, fomos para o Ministério da Educação, depois fizemos vários pedidos de tintas e outras coisas e caminhas de bebés que nós depois pintávamos, renovávamos. Foi um período tão bonito, tão bonito. Parece que tínhamos o poder, parece que tínhamos... Mas de coragem também, não é? Sim, parece que tínhamos a força toda connosco, a razão daquilo que estávamos a fazer. Entretanto, aquele palacete era de um coronel que morava em Cascais, que nunca utilizava, a não ser no verão, porque vinham uns amigos da Alemanha e ele encaminhava-os para o palacete. Claro que a população do Pragal nunca viu aquilo com bons olhos, porque não tinham as ruas alcatroadas, era tudo em areia, em macadame,
mas quando os senhores vinham no verão para o Palacete, a Comissão Administrativa da Câmara, naquela altura, colocava caminhões com terra vermelha para os carros melhor passarem. E isso revoltava um bocadinho a população que vivia nos buracos e nunca tinha direito a que o seu terreno ficasse, onde passava, ficasse melhorado. Então o coronel veio, nós estávamos sentadas na sala principal do edifício, lembro como se fosse hoje. Ele era um homem muito alto e andava de um lado para o outro, pegando nos suspensórios e a dizer: isto aqui é meu, ninguém me tira aqui isto. E nós dizíamos: mas, senhor coronel, a gente não quer a sua propriedade, o que queremos é que ela seja utilizada em favor das crianças do Pargal que precisam de uma creche e jardim de infância. Portanto, não lhe queremos tirar. Mas o indivíduo, muito revoltado, não se calava. Depois resolvemos chamar o capitão Rosado Luz, que estava no Forte de Almada, que era do MFA, e ele veio lá e encerrou-se com ele num quarto do Palacete e esteve várias horas a falar com ele. Depois, quando saíram de lá, vinha o fumo branco, ou seja, o senhor coronel era um grande benemérito e iria ceder aquele edifício para as crianças desde que lhe pagassem uma renda por mês, depositada na Caixa Geral de Depósito. E nós dissemos: sim, senhor, uma renda simbólica, não é? Porque não podemos pagar muito por este edifício. E assim foi. Agora, há um episódio muito interessante, não sei se o hei de contar ou não, se nós só temos meia hora. Com certeza, não, pode contar à vontade. Mas que me mostrou como é que era necessário uma associação de mulheres. Essa comissão de mulheres trabalhou pela creche e continuava na gestão da creche, que depois passou para uma gestão com os pais também, com as empregadas, uma gestão democrática. E um dia, num plenário, elementos da Comissão de Moradoras acharam que a Comissão de Mulheres, ou seja, as mulheres que estavam na Comissão de Mulheres, deviam passar todas para a Comissão de Moradores. E eu achava que aquilo não ia dar certo, mas não tinha bases teóricas, quando eles diziam: então não veio o 25 de Abril, é para as mulheres e os homens estarem juntos. Era uma argumentação que depois não tinha bases para poder falar de outra maneira. Abstive-me e aquilo não deu resultado, porque as mulheres, que eram normalmente umas 15 as que vinham à reunião, nem sempre, mas começaram a ir à Comissão de Moradoras. Depois, enquanto nós na Comissão de Mulheres, embora tivéssemos uma ordem de trabalhos, mas era muito fluido, elas falavam quando entendiam, inclusive às vezes falavam das coisas delas, de casa, aquela história toda, e só depois é que entrávamos mesmo na ordem de trabalhos. Chegavam à reunião: eu quero falar. É sobre o quê? É sobre isto? Não, não é nesse ponto da ordem de trabalho, é no outro a seguir. E elas esperavam, algumas tinham os miúdos ao colo e aquilo tudo, e então começaram a deixar de ir. Eu depois fui visitá-las à casa delas, o que é que estava a acontecer, então elas deixavam de ir. Então é assim, umas diziam: eu não estou para estar até às tantas para poder falar. Ouvia outras que diziam: eu falei na última reunião, mas o meu marido, quando eu cheguei a casa, disse-me: mais valia teres ficado calada, não disseste nada de jeito. Portanto, era uma forma também de lhes retirar a voz, de não as valorizar, não é? E elas começaram a entender que aquilo não era o espaço delas. Tinham tido um espaço delas, mas aquele não era o espaço delas. Estavam a perder a voz outra vez. E quanto ao mar, e aconteceu mesmo nos cursos de alfabetização que nós fizemos, porque também chegavam atrasadas. Lembro bem de uma da Maria das Dores, que já faleceu. Era tão querida essa senhora.
E ela dizia assim, bem, eu tive que deixar tudo na mesa, tudo preparado, vou comer a mesa posta, que é para o filho e para o marido, que é para depois, quando chegar a casa, não ter que ouvir raspanetes. Portanto, o que é que eu comecei a sentir? É que a democracia existia no país, mas não nas casas. As mulheres ainda não estavam a viver a democracia dentro das suas casas. E isto também me deu maior consciência sobre a situação das mulheres. E quando a UMAR foi formada em 1976, eu peguei na minha carrinha Renault e fui com elas, com algumas delas, ao Instituto Superior Técnico, que foi ao encontro de formação da UMAR. E foi muito interessante, elas ali realmente sentiram que era diferente, era um espaço diferente. E depois formámos o núcleo da UMAR no Pragal, que apoiou as ocupações de casas, porque havia pessoal a viver muito mal em barracas que pareciam galinheiros, e havia uma delas, lembro perfeitamente, que tinha tido uma criança há 2 ou 3 meses e que vivia naquela coisa horrorosa. Então havia lá uma casa vazia, nós metemos os pés à porta e não sei o que mais, os homens da comissão também ajudaram, claro, e ela lá foi para dentro de casa e depois é todo o processo de negociação com o senhorio, fazer com que não haja despejo, com que a pessoa fique pagando uma renda, etc. Esses processos todos a UMAR acompanhou e foram inesquecíveis, a meu ver, não é? E depois as lutas pelo direito à habitação, casas sim, barracas não, e tudo isso em que nós andámos também envolvidas, não é? Mas a UMAR teve um longo percurso, também adaptando-se às situações, porque passando esse período revolucionário que nós normalmente chamamos que é o PREC, embora a UMAR, diremos, foi formada depois do PREC, mas as mulheres que vieram à UMAR foram as mulheres que estiveram ativas nessas lutas, não é? Okay. Portanto, nós acabamos por trazer para nós a experiência acumulada dessas mulheres nas lutas que fizeram durante o PREC. Enfim, isto é um período de 47 anos, creio eu, em que houve muitos altos e baixos, mas que sempre nos perfilámos de uma determinada maneira. A defesa dos direitos das mulheres é a questão essencial na nossa orientação política e é por aí que temos que ir. Claro que muitas vezes dizem que a UMAR nasceu da UDP, etc. Muitas das mulheres da UMAR eram da UDP, mas nem todas. Eu era, por exemplo. Vou beber um bocadinho de água. Mas é um facto que a força mais radical, política mais radical na altura era a UDP. E por isso muitas mulheres também acabaram por aderir a esse partido político. Nós sentimos que tivemos sempre um percurso emancipatório, nunca fomos um departamento de mulheres de um partido político. Porquê? Porque nós tínhamos a nossa própria forma de organização. Tínhamos eleições dentro da UMAR, tínhamos vida própria, sem estar submetidas à orientação de A, B ou C. E isso foi, eu não digo o que nos salvou, não é o que nos salvou, mas o que nos ajudou a percorrer determinados caminhos. Melhor, pior, mais alto, mais baixo. Agora, nós tornámos-nos mais feministas, é preciso dizer. Por exemplo, quando nós nascemos, no estatuto havia um outro documento que já não me lembro, que nós não nascemos como uma associação feminista. Era uma associação pelos direitos das mulheres. Quando é que nós começamos depois a absorver mais as questões do feminismo? Na luta pela despenalização do aborto. Porque estivemos com outros grupos feministas que
Por exemplo, nós éramos pela despenalização do aborto, logo, isso desde o início. Mas era muito por causa da saúde das mulheres, não é? E depois é que nós acabamos por nos envolver de que este não era só um problema de saúde pública, era um problema de decisão das mulheres, era um problema da sua autonomia, era um direito ao seu corpo. E isso nós aprendemos tudo nas ligações que tivemos com estes grupos feministas, na CNAC, Campanha Nacional pelo Aborto e Contracepção, e nos julgamentos da Maria Antónia Paula, da Conceição Massano, isso já foi em 1979, os julgamentos em si, por Maria Antónia Paula e a Maria Antónia de Sousa, por terem feito um programa para a televisão sobre o aborto clandestino. Existia uma clínica na Cova da Piedade, onde um médico e uma médica belga ensinavam um método de aspiração para se poder fazer um aborto. E existiam os estudantes de medicina que também estavam lá a apoiar. E a Maria Antónia Paula, na prática, faz um programa onde se mostrava que, apesar do 25 de Abril e etc., nós continuávamos a fazer abortos clandestinos com grandes problemas para a saúde e para a vida das próprias mulheres. E todo este movimento de solidariedade com a Maria Antónia Paula, com a Conceição Massano, que era uma jovem alentejana e que namorava e fez um aborto, e no diário onde ela colocava as suas mensagens, tinha lá a dizer que tinha feito um aborto clandestino e tal. Ela estava a estudar na Escola de Enfermagem de Porto Alegre, no Alentejo, e apanharam-lhe o diário e fizeram a denúncia. Foi terrível, não é? Eu acho que ela mais tarde, quando nós lhe pedimos para ela fazer alguns depoimentos durante a luta pela despenalização do aborto, ela nunca quis fazer. Ficou muito marcada, era uma jovem, teve que ir a um julgamento, há uma fotografia dela e do companheiro dela que até está assim com o braço por cima dela, na altura em que ela foi absolvida, foi 2, 3 meses depois da absolvição da Maria Antónia Paula, mas aquilo foi tão marcante na vida dela que ela não quis recordar mais esses momentos. Já faleceu, soubemos há algum tempo atrás que ela já tinha falecido, mas são coisas que não esquecem. Nós passamos 33 anos na luta pela despenalização do aborto, um referendo, depois outro referendo, finalmente em 2007 a lei foi aprovada e regulamentada. Bem, a UMAR andou envolvida nessa luta toda, assim como na luta contra a violência sobre as mulheres, porque nós sabemos que em Inglaterra, na década de 1970, logo no início, começaram a existir muitas denúncias de situações de violência doméstica, que na altura se chamava maus tratos sobre as mulheres, houve até um livro escrito por uma feminista, a Irene Pisey, que tem um título muito interessante, que é, em inglês, Scream Quietly or the Neighbors Will Hear. Quer dizer, na prática é chora baixinho para que os vizinhos não ouçam. É engraçado que o Omar, depois, anos mais tarde, fez um cartaz a dizer grita bem alto para que os vizinhos te ouçam, não é? Esse livro da Irene Pisey foi, na prática, um best-seller na altura, e elas começaram a formar abrigos para mulheres, mas de uma forma voluntária. Ficavam em casa umas das outras, geriam esses próprios abrigos, até se entender que o problema era de uma tal dimensão que só podia mesmo ser resolvido também
com a intervenção do Estado para pagar a técnicas, para edifícios onde se pudesse fazer esse acolhimento, etc., não é? Isto passa-se no início dos anos 70, não é? Em Portugal, a primeira casa-abrigo do Estado, ou seja, não foi o Estado que geria. Naquela altura entregaram ao mar a gestão da primeira casa de abrigo, mas o edifício e todos os outros meios eram fornecidos pelo governo. Pois bem, isto aconteceu em 1999. Reparem o espaço de tempo. Sim. Porque, como significa dizia, também o espaço de luta, não é? exatamente, como dizia, agora gosto de recordar aqui, o Movimento de Libertação das Mulheres, o MLM, dizia que as questões do privado não eram públicas. Quando os feminismos de segunda vaga em França e noutros países tinha como palavra de ordem o pessoal é político. Mas, naquela altura, estas questões do privado eram muito tabu e, portanto, não só em relação ao aborto, como também em relação à violência contra as mulheres. E nas manifestações a seguir ao 25 de Abril, e isso eu lembro-me bem, por exemplo, no 1º de Maio, se quiséssemos colocar uma palavra de ordem que não fosse a palavra de ordem que os sindicatos tinham acordado, normalmente salário igual para trabalho igual era uma palavra que era admitida e realmente é algo que ainda hoje existe uma grande diferença salarial entre homens e mulheres, mas nós houve uma altura que quisemos entrar com uma faixa a dizer, que era da CNAC, deixem ver, era contracepção para não abortar, a legalização do aborto para não morrer, porque se dizia que de aborto clandestino havia uma estimativa que se morriam 2.000 mulheres por ano, era assim uma coisa em Portugal. Isto baseado também em alguns dados da Organização Mundial de Saúde, etc. Os dados propriamente ditos eram difíceis de restar, eram abortos clandestinos. E nós tivemos tanta dificuldade em entrar, não nos queriam deixar entrar, tivemos que entrar de empurrão, não é? Como se estivéssemos a fazer ali alguma palavra de ordem que não fosse a favor das mulheres. Mas é assim, houve muitos obstáculos, muitas coisas, mas ao longo destes anos conseguimos, a UMAR conseguiu realmente hoje ter uma posição importante na luta contra a violência sobre as mulheres, porque nós não temos casas de abrigo ou centros de atendimento numa perspectiva de caridade, ou como fazem algumas instituições que também, pronto, fazem o que podem fazer, não estou a criticar por isso, não é? Mas que têm uma visão muito assistencialista. E nós não, quer dizer, é uma visão feminista no sentido de que as mulheres ganhem empoderamento, ganhem novas competências, porque muitas vezes elas têm que sair dos sítios onde estão, e ir para outros sítios, ou ir para uma casa-abrigo transitoriamente, para depois poderem ter outro trabalho, colocar os filhos e as filhas noutras escolas. É muito complicado este trabalho também da violência contra as mulheres. E cada vez mais nós estamos atentas às questões da violência no namoro, fazemos anualmente um estudo sobre esta situação que divulgamos e vamos fazer muitas sessões nas escolas de prevenção desta violência, da questão da igualdade de género, que agora as forças mais à direita dizem que é ideologia de género. O que é isso da ideologia de género? O que nós estamos a fazer é a procurar que os estereótipos que marcam rapazes e raparigas ainda, não é, nesta sociedade, e que, por exemplo, se refletem na escolha dos cursos, não é? Ou há poucas raparigas que vão para a engenharia,
E também há poucos rapazes que vão para os cursos de técnicos de serviço social ou para educadores de infância, etc. Não é? E nós procuramos, através, ainda agora está a terminar um projeto que nós chamamos Free Choices, escolhas livres de preconceitos, em que eles e elas possam caminhar no sentido de entenderem que todas as escolhas são possíveis e não têm que estar marcadas porque eu sou rapaz ou eu sou rapariga. Foi um projeto muito, muito interessante, que fizemos algumas sessões de mentoria, ou seja, vinha, por exemplo, um senhor que fosse assistente social a uma turma, falar porque é que ele é assistente social, porque é que isso é importante, etc, etc. Vinha depois uma mulher, pronto, engenheira ou de outra profissão tradicionalmente masculina, mostrar como é que tinha sido, etc. E eles fizeram também visitas guiadas às escolas. A escola, não foi bem, sim, uma escola de formação que é a ATEC, que dá apoio à Auto Europa. Fizemos assim uma série de coisas muito interessantes. Qual é o maior obstáculo que enfrentamos hoje em dia? E como é que podemos ultrapassá-lo? Eu creio que existem vários obstáculos, mas alguns são capazes de ser mais determinantes neste momento. E os obstáculos prendem-se com ideias ultraconservadoras que existem, infelizmente, nos nossos órgãos políticos, em especial a Assembleia da República, que procuram dar espaço a que determinadas coisas aconteçam. Nunca tínhamos ouvido falar numa associação que protagonizasse um estatuto de donas de casa. Nunca tínhamos ouvido falar nisso. Ora bem, isso aconteceu agora. Há certas coisas que acontecem. Claro, nós humanos não estamos contra as mulheres que queiram ser donas de casa, se o puderem ser, claro, porque hoje a exiguidade de rendimentos leva a que a família tenha que trabalhar, não é? Homem e mulher. Mas mesmo que assim não acontecesse, esta ideia do estatuto de dona de casa acaba por retroceder aos valores do antigo regime. Uma coisa é ter um estatuto de cuidador ou cuidadora informal, não é? Onde se pode dar apoio às pessoas da família e isso deve ser recompensado, claro. Outra coisa é submeter as mulheres a um destino, não é? E esse destino é cuidar dos filhos, cuidar do marido e ter sempre a casa muito limpa e bonita. A nós que passamos por toda a propaganda que a mocidade portuguesa feminina fazia para que nós, mulheres, quando casássemos, tivéssemos que enverdar por determinada forma de estar, isto cheira-nos muito, não sei se diga, abafio, portanto, alguma coisa que não está bem de maneira nenhuma, não é? Mas nós sabemos que no antigo regime houve muitas mulheres que trabalharam por necessidades económicas, como nos diz o livro da Maria Lamas, As Mulheres do Meu País, mas recebiam salários irrisórios, não é? E trabalhar muitas horas por dia e levarem às vezes os filhos para a própria fábrica onde trabalhavam. Não existiam creches. Ou então, por exemplo, lá no Pragal, em que a maioria das mulheres eram costureiras, os filhos andavam na rua a brincar ou ficavam com a vizinha. Há realmente toda uma vivência do antigo regime que nós não queremos que isso volte de maneira nenhuma, não é? Não quer dizer que vai voltar. Muitas vezes as coisas não voltam da mesma maneira. Têm outras formas de voltar. E por isso devemos estar alerta, muito cuidadosas em relação a tudo isso. Portanto, para nós, a ideologia ultraconservadora que começa a agraçar, e como eu disse, pode dizer que nas escolas
andamos a fazer ideologia de género, a dizer a rapazes e raparigas que pode existir outro género, ou seja, podem existir pessoas que não se identifiquem nem com o sexo masculino nem com o sexo feminino, ou podem existir pessoas que querem transformar os seus corpos, nascem mulheres, mas gostariam de ser homens e que gostariam de transformar os seus corpos e que respeitassem as suas concepções, não é? Pessoas trans, mulheres lésbicas que lutaram também logo a seguir ao 25 de Abril e até lutaram connosco na luta pela despenalização do aborto, que foi uma coisa mesmo muito importante. Então, quer dizer, estes avanços civilizacionais que tivemos nos últimos tempos podem vir a recuar. A própria despenalização do aborto. Nós sabemos que neste momento existem hospitais com muitos objetores de consciência. Claro, as pessoas têm o direito de ser objetores de consciência, não pomos isso em causa. Só que esse problema devia de ser melhor identificado para que uma mulher não fosse a um hospital e depois fosse empurrada para outro hospital. São apenas 10 semanas que se tem para resolver isso tudo e portanto, achamos que é necessário exigir o cumprimento efetivo da lei, não é? Claro que o MAR e outras associações até pensamos que o prazo deveria ser aumentado para as 12 semanas, mas não sei, na conjuntura atual, não me parece que isso seja viável. Então, temos que esperar por outro momento político mais favorável, não é? Não perdemos a esperança de que a esquerda venha de novo a ter maioria numa Assembleia da República, não perdemos essa esperança, mas neste momento não é o momento indicado para fazer essa proposta, mas sim exigir a aplicação da lei. Tem que ser aplicada. As mulheres não podem andar de um lado para o outro, porque o que é que isso vai dar? Vai dar que depois são empurradas para o aborto clandestino de novo. E nós não queremos esse recuo, não é? Um recuo inadmissível. É um recuo há 30 anos de luta novamente, Exatamente. Não é? Pronto, muito obrigada. Ficamos por aqui. E assim chegamos ao fim deste episódio especial 25 de Abril do podcast Igualdade em Foco. Ao longo desta conversa mergulhamos na vida e no ativismo de Manuel Tavares, uma figura notável que desempenhou um papel fundamental na construção de um Portugal mais justo e igualitário.